Língua Portuguesa, revisão. Sílaba. Cada pedacinho pronunciado de uma palavra chama-se sílaba. Olha o exemplo da palavra sapo. Sapo, 2 sílabas. Uma forma de contar as sílabas de uma palavra é batendo palma a cada pedacinho pronunciado. Sapo. As palavras podem ter 1, 2, 3, 4 ou mais sílabas. Observe os exemplos. Encontros consonantais com R. Em muitas palavras, o R pode vir acompanhado de uma consoante, até mesmo na mesma sílaba, formando esses encontros consonantais que você está vendo. Leia o poema e observe se existem encontros consonantais aqui com a letra R. O grilo no livro. O grilo pulou no livro e assustou a Bruna, que gritou: "Sai pra lá, grilo malandro! Leva o seu cri-cri pra longe e me deixa estudar em paz." Conte quantas palavras tem nesse texto com encontros consonantais com a letra R. Agora vamos ver se você acertou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 palavras. Outras palavras que também possuem encontros consonantais. Você sabe me dizer que palavras são essas? Diga o nome das figuras. Prato, gravata, livro. M antes de B e P. Antes de B e P, sempre usaremos M quando ouvirmos o som nasal. Sombra, tempo, bombom, pombo, tempestade. Antes das demais consoantes, escreveremos sempre N. Quando, lençol, dente, venda, ponte. Agora complete as palavras com M ou N. Vamos lá. Vamos primeiro procurar as palavras que completaremos com M. Palavras em que a letra seguinte é P ou B. Por exemplo, campo, bambu, samba, tempestade. Agora, as palavras em que usaremos N, que são as palavras em que a letra seguinte não é P e não é B. Morango, tronco, mandioca, semente, manso. O M e o N no final das palavras. No final das palavras, usamos M, raramente N. Os exemplos em que usamos N no final das palavras são mínimos. Hífen, pólen. Observe no texto as palavras que possuem M e N no final. Passeando pelo céu. O aviãozinho azul entra numa nuvem branca e vai sair lá adiante. Passa por cima das montanhas, passa por cima das estradas. Ah, que bela viagem! Célia Siqueira. Você encontrou palavras que terminam com M? Nuvem e viagem. Você encontrou alguma palavra que termina com N? Eu também não. Elas são raras. Encontros consonantais com L. Então vamos lá. O desafio é: diga-me o nome das figuras e a dica é: todas as palavras têm
encontros consonantais com L. Blusa, bicicleta, motocicleta, globo. Cedilha. Cedilha é um sinal em forma de vírgula ou C ao contrário usado abaixo da letra C. Assim. O C com cedilha representa o som de S e não o som de K. Por exemplo, na palavra cabeça, na última sílaba, a gente usa o C cedilha porque ele representa o som de S. Na primeira sílaba, a gente não usa o C cedilha, porque ele representa o som de K. Na próxima palavra, não podemos usar o C cedilha, porque cabelo representa o som de K com a letra C e não o som de S. Mas existe outra regra que faz com que essa palavra também esteja errada. Olha só, não se começa a palavra com C cedilha. Não se começa a palavra com C cedilha. Então, nesse caso, a gente usa o S mesmo na salada. E se por acaso não fosse a palavra salada e fosse a palavra calada, usaríamos o C. Alface. Não se usa C cedilha antes do E. Melancia. Não se usa C cedilha antes do I. No caso de alface, olha lá, o C aparece sem cedilha. E mesmo assim, ele tem o som de S, ele representa o som de S. Alface. Mesma coisa acontece na palavra melancia. Mesmo sem cedilha, o C representa o som de S. Porque todas as vezes que o C aparecer com a vogal E ou com a vogal I, ele representará o som de S. Sem o C cedilha, como ficaria a pronúncia das palavras? Leia. Acougue, carroca, fumaca, pacoca. Agora leia corretamente. Açougue, carroça, fumaça, paçoca. Tio. O tio é um sinal gráfico que indica sons nasais. Ele é colocado sobre as vogais A e O para indicar que o som é nasal. Isso é, que sai pela boca e pelo nariz. Experimente lendo em voz alta as palavras. Pão, pães, mãe, mamão, mamões. Qual o nome das figuras? A dica é todas as palavras com tio. Então vamos lá? Botões. Você me diz a palavra e eu te digo se você acertou. Melão. Corações. Leão. Balões. Pão. C e G. As letras C e G têm sons parecidos quando são seguidas das vogais A, O e U. Leia comigo. Ga, ca, go, co, gu, cu. O mesmo não ocorre com os pares G, C e G, Si, que produzem sons distintos. Antes de escrever as palavras, atente-se à pronúncia, pois ao trocar uma letra pela outra, forma-se uma nova palavra. Imagine só, você querendo escrever cola e escrever gola. Ou você querendo escrever galo, acabar escrevendo calo.
Imagine só você tentando escrever vaca e acabar escrevendo vaga. O significado das palavras são completamente diferentes. Observe as figuras e leia as palavras em voz alta. Identifique a escrita correta, tá? Parabéns se você disse manga, galinha e cinto. Novamente, outras palavras. Parabéns se você identificou as palavras corretas: goleiro, gelo e cigarra. Até logo!